Ô, gente, que prazer estar com vocês e compartilhar algumas das coisas que eu aprendi com o Vem Segue-me desta semana. E eu vou te contar que muita coisa me chamou a atenção, muita coisa. São tantos capítulos e tantos ensinamentos que a gente poderia passar aqui talvez semanas, meses e não esgotaria o que poderíamos falar. Mas eu tenho uma missão de poder resumir isso, ou pelo menos o mais importante dessa designação, em alguns minutos. E eu espero que você compreenda e que você também estude na íntegra esses capítulos, esses versículos e pondere sobre as coisas que você aprendeu, que pode ser mudado na sua vida. Uma das coisas que me chamou muito a atenção é que Alma, ele vai com seus filhos, ele volta com seus filhos para essa missão entre os oramitas. E é muito interessante porque já no capítulo 43, no versículo 1, diz assim: E então aconteceu que os filhos de Alma andaram entre o povo para proclamar-lhes a palavra, e o próprio Alma não conseguiu descansar e fez o mesmo. Eu gostei muito dessa frase. O próprio Alma não conseguiu descansar e fez o mesmo. E eu fiquei pensando, qual era a urgência? Por que Alma não descansou? E, gente, Alma era um profeta. E ele via mais além. Ele sabia o que aconteceria. Ele sabia o que aconteceria com este povo. E ele tentou impedir. Ele tentou impedir, através da pregação do Evangelho, através do arrependimento, de chamando esse povo à conversão. Foi tudo o que ele fez. Demonstra o amor de Deus como o Senhor dá chances e oportunidades. Mas esse povo, os oramitas, a gente sabe que era aquele povo orgulhoso, que expulsavam os pobres da sua sinagoga. E aqueles que começaram a ser convertidos foram expulsos. Expulsos por aqueles que temiam que essa nova pregação fosse uma ameaça às suas riquezas, ao seu bem-estar. E a gente começa a ver como esse povo ele foi acolhido pelo povo que é conhecido como o povo de Amã, que são aqueles que se tornaram os anti-nefileitas, e como esse povo ele foi, vamos dizer assim, como os anti-nefileitas cuidaram do bem-estar dos oramitas pobres que foram expulsos. Então a gente consegue ver os oramitas que se arrependeram, que foram expulsos, e os oramitas que se arrependeram, que acabaram se tornando também dissidentes, que se voltaram contra o Evangelho, e há um perigo muito grande nisso, muito grande. E a gente vai ver ainda como os aramitas começaram a incitar os lamanitas contra os nefitas. E como o mal ele se junta, se une, e ele se torna mais poderoso. Então é nesse cenário que a gente tem Alma com os seus filhos tentando impedir que isso aconteça, mas eles não vão conseguir, e esse desenrolar da história, a gente acaba vendo aí lamanitas enfurecidos, zoramitas enfurecidos, e todos contra o povo de Nefe. Então, a gente vê nesse momento que existiam dois, vamos dizer assim, comandantes. Do lado dos nefitas é nomeado Moroni. E do lado oposto, Zaraína. E aí a gente já começa a ver quais eram os objetivos, né? Quais eram os propósitos deles ao entrar nessa guerra. E muita coisa a gente reflete sobre essa questão da guerra, porque um terço do livro de Alma é guerra. E a gente sabe que as placas, elas tinham muito pouco espaço. Então, por que o Senhor ordenou que escrevesse sobre isso? Porque ele queria que soubesse detalhes sobre essas batalhas, ou qual era o objetivo dele. E aí a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer que nós vivemos esse livro, o livro de Mórmon, ele foi escrito para nós, nessa época, nós vivemos um período também de guerras, de rumores de guerra, mas há uma guerra generalizada acontecendo que é muito maior do que uma guerra física. Que às vezes uma guerra física você tem um determinado país ou países e elas não chegam até você diretamente.
Mas uma guerra espiritual, ela avança no mundo inteiro. Essas forças opositoras de Satanás estão no mundo inteiro. E quando a gente vai lá para a vida pré-mortal, antes de virmos a este mundo, nós sabemos que essa guerra já era contra o Satanás. E era uma guerra contra a nossa liberdade, contra princípios justos que nós precisamos defender. Então, olha só, inclusive no livro do Instituto fala assim, o presidente Bruce R. McConkie, né, que a gente pode pensar assim, poxa vida, mas Cristo é paz, o Evangelho é de paz. É permitida a guerra? Eu posso pegar em armas? Essa é uma polêmica que, inclusive, tem se disseminado no mundo atual. E aí, o que é que diz o presidente Bruce R. McConkie? A autodefesa é justificável quando se trata de guerra, ou seja, quando um homem procura tirar a vida de outro. Espera-se dos homens justos que defendam a si próprios, pois têm o direito e a obrigação de assim proceder. Eles devem optar pelo combate, quando não houver outro meio de preservar seus direitos e prerrogativas, e para proteger suas famílias, lares, nações e as verdades de salvação que abraçaram. Então, que a gente fique muito atento, porque quando a gente vai para o Manual Geral de Instruções da Igreja, a Igreja vai sempre pregar a paz, exceto em situações que sejam de nós requeridos, que aqui está expresso, que foi esse o motivo que lutaram os nefitas, né? A gente vê os motivos porque lutaram que foram tão diferentes. A gente vê aqui, ó, os nefitas lutavam por uma causa justa. Primeiro, defender-se. Eles estavam sendo atacados. Eles tinham a intenção de proteger quem? A sua terra, a sua casa, sua esposa, filhos, o direito e privilégios da liberdade religiosa de adorar o seu Deus. Quando a gente vai para Zaraína, quando a gente vai para Malaquias, quando a gente vai para dissidentes nefitas ou lamanitas, quais eram os objetivos dele? Era a ira, era o poder. Eles queriam tirar a liberdade, levar ao cativeiro. Então a gente vê como essa guerra é desigual. É uma guerra contra o bem e o mal. E que, todavia, existe no mundo de hoje. Essa guerra invisível, que muitas vezes é a guerra de ideologia, que chega nas nossas casas através de vídeos da internet, que chega pela TV, que chega através de pessoas que reproduzem discursos contrários à doutrina de Cristo, seja na escola, seja na comunidade. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o Satanás age, como aqui a gente vai ler nesses versículos, pouco a pouco. É assim que ele se infiltra, é assim que ele entra no coração dos homens e nas famílias. E a gente tem muitos males nessa época, muitos males. Gente, eu trabalho em escola e vira e mexe, alunos que se tentam o suicídio ou que se suicidam. E tentam de mais de uma vez. Alunos deprimidos. Quando eu falo alunos, estudantes, adolescentes, pais muitas vezes desesperados, que não impõem limites, que não conseguem educar os seus filhos, que perdem para um sistema corrupto e iníquo. A gente vê a droga disseminada. E antes a gente via droga assim, às vezes fora dos muros da escola. Hoje a gente vê dentro das escolas. E a gente não vê só meninos, a gente vê meninas, jovens, bonitos, com uma vida inteira pela frente. A gente tem sim a missão, principalmente, de proteger nossos jovens, ter um olhar muito atento, inclusive dentro da igreja, nas nossas alas, nos nossos lares. Pais, observem. Existe um mal e uma guerra grandiosa, né, que tem se formado nesses últimos dias. Que a gente ore junto em família, que a gente leia as escrituras, que a gente tenha nossos filhos ao alcance das nossas mãos. E que a gente ensine, sobretudo, aos nossos filhos a defender esses valores que nós acreditamos tanto. A levantar esse estandarte, a ser realmente uma luz para o mundo. Então, que a gente possa aprender com essas guerras e essas batalhas espirituais que eram travadas. Que a gente possa aprender com as características de Moroni,
E a gente vai ver um pouco disso aqui. Né? E esse capitão Moroni, ele foi chamado com 25 anos de idade. 25 anos de idade. E, gente, ele tem estratégia de guerra, ele consegue ver o cenário à sua volta. Ele inclusive, né, diz isso, né, que ele pensa em como fazer essa estratégia. Ele envia espias, né, para observar o inimigo. Não só espias, mas ele vai lá e manda homens para consultar Alma. Ele sabia que Alma era o profeta, para saber como proceder, para onde os lamanitas tinham ido. Porque o que acontece? Quando os lamanitas chegam para atacá-los, Moroni havia se precavido. Todos os seus soldados, eles estão armados, eles têm armaduras, eles têm capacetes, eles têm couraça, enquanto os lamanitas estão nus. Então eles percebem que, embora os lamanitas sejam um número muito grande, os lamanitas se dão conta de que eles podiam ser atingidos naquelas partes em que estavam vulneráveis. Então, eles se surpreendem com a armadura, né? com toda essa preparação para a guerra. E eles acabam fugindo. E aí a gente aprende muita coisa. Quando eles fogem, o que é que Moroni faz? Ele pede que seus homens vão consultar o profeta, para que o profeta diga para onde eles foram. E os homens dizem, eles foram para a terra de Mante. E como a alma diz isso e eles seguem, então eles conseguem aí se proteger, chegar lá na terra de Mante, fortalecer antes que cheguem esses lamanitas e até atacam eles pelo caminho. Então a gente aprende tanta coisa já nessa introdução, já nesse primeiro capítulo, por isso que eu falo para vocês, é muito pouco tempo. Mas assim, a gente aprende principalmente que a gente precisa se revestir dessa armadura de Deus. Como é que a gente se protege? Como é que a gente vai batalha contra o inimigo? Todo dia a gente é bombardeado e todo dia a gente tem que enfrentar o trabalho, as ruas, os imprevistos. Como é que a gente se protege? Gente, a gente se protege lendo as Escrituras, orando, indo ao templo, nos fortalecendo para quando virem os dardos do inimigo, a gente possa ter Cristo no centro da nossa vida. E é em Cristo que a gente precisa focar. Não na tentação, não no inimigo. Às vezes a gente esquece disso e a gente cede. A gente precisa focar nisso e a gente precisa ensinar a nossa família isso, a se revestir de Cristo, a se revestir de convênios, a nos prepararmos para essas batalhas espirituais que a gente sai e todo dia como se fossem flechas invisíveis que estão sendo atiradas contra nós. Gente, eu não estou sendo radical. É a verdade. E olha só, e outra coisa super interessante, porque ele vai lá e consulta o profeta. Então a gente já vê aí o caráter de Moroni, uma pessoa fiel, que confiava em Deus, que consultava o profeta. Será que estamos fazendo isso, consultando o profeta, ou a gente espera somente a cada 6 meses ouvir a palavra dele na conferência geral, ou em algumas aulas da igreja, discurso, depois a gente esquece? Ouvir a palavra do profeta é aplicar na nossa vida, é se preparar para essas batalhas espirituais. E a gente vai ver exatamente isso. Mais adiante, a gente vê, né, um pouco desse caráter de Moroni, né, um pouco desse caráter quando ele vê esse mal, né? Ele vê esse mal que se instala, que se começa a se instalar entre os nefitas e começa também a contaminá-los, e também essa guerra real que existe, né? Ele ficou muito, muito chateado por um dissidente nefita, um homem chamado Amalaquias, porque assim, a gente tem Zaraína, que era um lamanita, né? E aí a gente vê ele se propôs toda essa guerra e quando ele propõe toda essa guerra, eles acabam capturados e Moroni propõe um acordo de paz, ele não quer porque ele quer poder, ele prefere que morram os seus homens, mas por fim eles são instigados e acabam não tendo opção, se veem encurralados e precisam abandonar porque eles perdem a batalha. Mas depois aparece um homem que era um dissidente nefita, um homem que acreditou nas mesmas coisas. E agora esse homem, por poder, porque queria se tornar o rei, ele começa a instigar os lamanitas contra os nefitas. E aí a gente aprende como são perigosos os dissidentes, como são perigosos aqueles que abandonam a igreja.
E a gente vê esses apóstolos hoje no nosso dia. Eu acho impressionante, porque eu vejo muitas vezes pessoas, né, homens e mulheres, ex-missionários que estiveram lá, muitas vezes em posição de liderança, ou gente que passou muito tempo no Evangelho e que de repente se revolta contra o Evangelho, começa a tentar encontrar defeitos e começa a pregar contra, a incitar a ira. Essas pessoas são perigosas, porque são apóstatas declarados. Às vezes um não membro, uma pessoa que não é da igreja, que não conhece o Evangelho, se comporta muito melhor do que essas pessoas que estiveram lá, que beberam desse pasto tão verde, que, vamos dizer, que presenciaram milagres. E que às vezes foram até instrumentos na mão do Senhor em suas missões para fazer com que outros se batizassem, conhecessem o Evangelho de Cristo. E depois essas pessoas vão lá e se tornam apóstatas, formam outras igrejas, ou vão para a internet através de podcast, através de mídias sociais, expressar sua opinião contrária e não percebem que essas pessoas tornaram-se armas do Satanás. Eles estão nessa guerra espiritual contra os santos. E quando Moroni vê isso, um homem chamado Amalequias, que estava entre eles e agora era um dissidente, e que muitos começaram a acreditar nele, a igreja começa a dividir. A gente vê no versículo 46, 12, e aconteceu que rasgou sua túnica, e pegando um pedaço dela, nele escreveu: em lembrança do nosso Deus, nossa religião, nossa liberdade, nossa paz, nossa esposa, nossos filhos, e amarrou na ponta de um mastro. Esse estandarte da liberdade foi colocado por toda a terra. Todos precisavam ler e lembrar desse estandarte, porque lutavam os nefitas, quais eram os seus valores. Gente, a liberdade é a coisa mais preciosa que nós possuímos. O direito de ir e vir, né? O direito de escolher nossos governantes, o direito de adorar quem queremos, a liberdade religiosa. Por isso lutavam os nefitas. Hoje nós lutamos por essas mesmas causas. E quando a gente vê o mal se propagar no mundo e pessoas quando começam a tentar tirar a sua liberdade, muito cuidado, porque essas pessoas estão do lado do plano opositor, do lado do Satanás. E ele se reveste dessa armadura, né? E ele fez convênio com o povo. E façam um convênio de que defenderão seus direitos, sua religião, para que o Senhor Deus os abençoe. Novamente a gente vê como Deus é um Deus de convênio. Nós somos um povo de convênio. E como precisamos fazer convênios e lembrar desses convênios, que a gente possa levantar esse estandarte da liberdade hoje, né? A gente está falando de uma época que Cristo nem tinha nascido, mais ou menos aí uns 70 anos antes de Cristo nascer. Mas eles já estavam defendendo esses direitos que estavam ameaçados no mundo por Satanás. Gente, é tanta coisa, né? E os, vamos dizer assim, Amalequias, né? Aconteceu que todos os Amalequiaites, nem sei pronunciar isso, Amalequiaitas, isso mesmo, que se recusaram a fazer convênio de apoio à causa da liberdade, a fim de manterem um governo livre, ele condenou à morte. Todos aqueles que seguiram Malaquias e que não quiseram fazer convênio foram condenados à morte. Então, mais uma vez, a gente vê Moroni, um capitão justo, defendendo o seu povo, cortando o mal pela raiz, tentando proteger para que um mal maior não acontecesse. Mas a gente sabe que Amalequias conseguiu arrastar um povo grande, numeroso. Ele disse que queria se tornar rei. Ele queria se tornar rei, inclusive rei dos Lamanitas. E a gente vê como ele vai criar emboscadas, inclusive contra aqueles Lamanitas que acabaram fugindo e eles foram para uma parte mais alta. Eles tinham um comandante chamado Leonte. E de como Amalequias, querendo cair nas graças do rei, ele cerca esse povo, ele pede para Leonte descer, Leonte não quer, ele pede outra vez, na quarta vez ele convence Leonte, né, que ele não seria entregue e que
e que eles querem fazer um acordo, e Leonte desce com o seu povo, acaba sendo envenenado, acabam se tornando prisioneiros, e ele acaba juntando esse exército que se tornou maior, né, com aqueles que seguiam a Leonte, juntou com o seu e foi se apresentar diante do rei do Lamanita, e ele chega lá e apunhala o coração dos reis lamanitas, se proclama rei. Ou seja, gente, a gente vê a Malaquias como um protótipo de Satanás, aquele que se tornou um instrumento de Satanás, um dissidente, um membro que desiste de seus convênios, que conhecia muito bem os nefitas, que conhecia toda a doutrina, mas que decidiu se colocar do lado oposto, e de como agora ele vai se tornar esse Satanás, esse enganador, de como ele vai armar trapaças, de como ele faz tudo para chegar no poder. Muito cuidado, né? Inclusive é muito interessante porque ele consegue trazer Leonte, né, com o seu povo, e diz que foi pouco a pouco. Ele foi convencendo, até que ele foi e decidiu descer. Se ele permanecesse lá no alto, eles não teriam conseguido. Mas na hora que ele desceu para negociar com alguém duvidoso, aí a coisa se perdeu. Então que a gente possa lembrar dos nossos padrões. Estamos no alto, não vamos descer os padrões. Não vamos negociar com Satanás. Não vamos. O Satanás, ele faz isso, é pouco a pouco. Ele não vai chegar para você de primeira e vai dizer, olha, quebra a lei da castidade. Ele não vai chegar para você de primeira e vai te incitar a quebrar um mandamento, mata alguém. Não. Ele vai pouco a pouco. Através de pensamento, ele vai colocando a ideia na sua cabeça. E se você não se desviar daquilo, se você não tiver Cristo como centro, se você não se apegar à luz, é provável que você caia. Então, muito cuidado, porque a Malaquias consegue o que ele quer, né? E ele apunhala o coração do rei, ele se torna esse rei. Gente, ele era oposto de Moroni. Aqui a gente encontra em Alma 48:17, sim, em verdade vos digo, que se todos os homens tivessem sido e fossem e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Porque Moroni era esse homem de convênios. Moroni era esse homem fiel, que ouvia os profetas, que ouvia a voz do Senhor, que guardava os mandamentos. Ele sabia que a batalha era de Deus e que se eles fossem fiéis, eles podiam confiar em Deus. Era um homem de convênios, ele guardava convênios. E Deus protege o povo de convênios. Nós somos revestidos do alto. Então, olha só, o inferno seria abalado se a gente tivesse homens como Moroni. E eis que ele era um homem como Amon, o filho de Mosias. Sim, e também como os outros filhos de Mosias. E também como Alma e seus filhos, porque eram todos homens de Deus. E aí, olha que lindo o 19, né? Eu estou aqui em Alma 48, agora é o 19. Ora, eis que Elamã e seus irmãos não prestavam menos serviços ao povo do que Moroni, porque pregavam a palavra de Deus e batizavam para arrependimento todos os que davam ouvidos às suas palavras. Lindo, né? Lindo porque ele cita uma sequência, uma lista de homens justos. E ele fala, ora, eis que Elamã e seus irmãos não prestavam menos serviços ao povo que Moroni. Achei lindo isso, porque às vezes a gente vê líderes grandes na igreja, você diz, olha, fulano é um 70 de área, é um apóstolo, ou um profeta, é um presidente de estaca, é um bispo, é o presidente do quórum. Mas ele está dizendo, Elamã não prestava menos serviço. Não importa o cargo que você tenha, o chamado que você tenha, se você é um missionário, se você é aquele recepcionista na sua ala, eles não prestavam menos serviço. Você pode ser importante no cargo, ou até sem um cargo, sem um chamado formal, mas se você fizer muito bem a sua parte, como ministrador, por exemplo, a sua parte como discípulo de Cristo, em fazer o melhor possível. Então, gente, é maravilhoso ver isso, como no reino de Deus há essa igualdade. Essa igualdade desde que os homens sejam fiéis, sejam valorosos, que defendam seu estandarte,
que luta incansavelmente. A gente vê que nesse período aí Alma já não estava, né? Que Elamã, seu filho, já havia assumido aí a parte administrativa. A gente não sabe o que aconteceu com Alma, é possível que ele foi transladado do mesmo jeito que foi Moisés, né? Não existe lugar da sua sepultura e que o Senhor tem uma missão muito específica para ele. Mas Elamã assume o seu posto. E é lindo quando Elamã e seus irmãos não prestaram menos serviços ao povo do que Moroni. Elamã e seus irmãos, aí está incluído Corianto. Lembra aquele? Aquele que se meteu com a meretriz Isabel? Aquele que precisou ser chamado ao arrependimento? Pois é, Elamã e seus irmãos. Ele está entre eles, porque ele se arrependeu. Então não importa a vida anterior, não importa o que tenha sido feito, a gente aprende com o Evangelho, que o que importa é o arrependimento. E é o estandarte que eu levanto, a bandeira que eu levanto. Gente, é lindo, né? A gente poderia falar de tanta coisa desse período, de quando o Moroni vai lá e faz lugar de defesa, ele levanta torres, né? Ele arma o povo, a igreja também, aqueles que se arrependem, a igreja prospera. E eu achei muito lindo em Alma 50, no versículo 23, que diz assim: mas eis que nunca houve época mais feliz para o povo de Nefe, desde os tempos de Nefe, do que os dias de Moroni. Sim, mesmo agora, no 21º ano do governo dos juízes. Gente, fiquei pensando sobre isso, porque eles têm pessoas morrendo de enfermidades, eles estão numa guerra, entre queridos morrendo, pessoas voltando feridas, pessoas mutiladas. Não foram anos fáceis, anos em que eles estavam se armando, em que eles tinham que levantar torres, que eles tinham que estar sempre aí alerta para o inimigo. Era uma batalha, começava outro, e esse inimigo cada vez mais numeroso, que se juntava a outro e a outro. Mas eis que nunca houve época mais feliz para o povo de Nefe, desde os povos de Nefe, do que os dias de Moroni. Onde é que estava o segredo? Como é que eu posso ser feliz quando tudo acontece na minha vida? Quando de repente eu descubro um problema de saúde, quando de repente eu perco o trabalho, quando eu sou traído, ou quando vem um divórcio, ou quando eu vou lá, perco um ente querido que eu amo. Como eu posso ser feliz em meio a uma guerra? Quando eu estou passando por um turbilhão de emoções. E o livro de Mórmon nos ensina isso. Moroni nos ensina isso. Porque a verdadeira felicidade e a verdadeira paz vem de Cristo. Quando nós focamos em Cristo, não importa o que acontecer, o que aconteça na nossa vida. Se morrermos guardando convênios, morreremos felizes. E aqueles homens sabiam, se eles morressem em batalha, eles estavam defendendo seus filhos, sua família, sua pátria, sua nação. Não havia nada mais importante. E eles sabiam que essa vida era só um espaço de tempo e que eles se encontrariam depois, que eles morreram por uma causa nobre e que eles seriam recebidos e receberiam a recompensa das suas obras. Moroni ensinou isso. Eles eram valentes, fervorosos, fiéis. E por isso eles encontraram a felicidade. Mesmo talvez nos momentos de angústia, mesmo quando as lágrimas caíam, quando enterravam seus mortos, não houve época mais feliz. Gente, quanta coisa para a gente aprender com o livro de Mórmon. Quanta coisa para a gente aprender em tempos de guerras físicas, em tempos de guerras espirituais. Quanta coisa para a gente aprender do momento que a gente vive hoje, da nossa época. Que o Senhor nos abençoe. Que a gente trave as nossas batalhas com fé, com força, sabendo que nos espera um mundo muito melhor. E felizes. Porque ser membro da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, é ser feliz. É ter paz. É olhar a Cristo. É guardar convênios. É perseverar. Até a próxima.